Mas não importa, né? A gente não importa, mas é de Jesus, né? Boa tarde. Vamos seguir então e ouvirmos ainda, né, com o amor de Jesus. Nós todos estávamos aí bem reflexivos, né, pensando no que a gente estava ouvindo, que nós possamos prosseguir agora com o amparo do Cristo, nosso divino amigo e mestre, que a sua paz esteja conosco e que nós façamos uma boa reflexão nesta tarde. Mistérios ocultos é um tema que provavelmente a maioria de vocês não deve ter procurado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem. E está lá na Bem-aventurança, Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo é todo destinado para fazer com que a gente entenda, compreenda claramente o que significa esses pobres de espírito, né? Porque as bem-aventuranças são diversas, né? Bem-aventurados pacíficos, né? Bem-aventurados os puros de coração. Esta fala do Cristo está na Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que acontece conosco com o Evangelho? Por vezes a gente lê um item ali, uma fala, e nos passa despercebido, às vezes porque a gente não entendeu, às vezes porque logo em seguida já tem algo que a gente tem mais interesse, e aí vai ficando. Acontece que toda a fala do Cristo é muito pertinente, nós necessitamos muito destas falas, desses ensinos. Então é bom que a gente procure compreender cada uma das suas falas. Porque por mais que Jesus tenha falado lá, 2026 anos atrás, esses ensinos dele são para todos os homens de todos os tempos. Não são atemporais, não foi específico para ele. Tanto que hoje, ao final da exposição, nós estaremos juntos aqui por 30 minutos, nós vamos compreender que realmente havia um ensino ali que fazia sentido para nós. Então, o primeiro ponto que os benfeitores já começam nos esclarecendo, né, que Allan Kardec se utiliza dessa bem-aventurança do Cristo, e aí benfeitores espirituais vêm para nos ajudar a compreender. O que eles nos dizem? É preciso que a gente compreenda de que pobreza Jesus está falando. Né? Quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, a gente precisa compreender de que pobreza ele está falando. Porque nós não podemos, né, enquanto Cristo, esse Espírito, né, muito grande, ele fala com o Espírito que nós somos, e não com a pessoa que a gente está nesse momento, né, enquanto encarnado. Então ele traz aí para nós a pobreza do Espírito. Né, ele fala daquilo que nós ainda não desenvolvemos, ainda não está em ação na nossa condição, da nossa vida, enquanto virtudes. Então esta é a pobreza que Jesus está se referindo. Mas por que ele diz que nós somos bem-aventurados? Porque se nós formos lá no capítulo 3 do Evangelho, ele também nos ensina que tem muitas moradas na casa de Pai, nós vemos lá que aqui no planeta Terra estão espíritos bastante perfeitos, bem mais próximos do início da caminhada do que do fim. E Jesus é o coordenador deste planeta, então ele está falando dos moradores do planeta Terra. É claro que existem outros planetas com espíritos bem evoluídos, que não são pobres de espíritos, né? Mas este é o nosso caso. Então, se nós somos todos pobres de espíritos, será que nós somos todos bem-aventurados? Isso a gente vai começar a conversar. E aí, quando a gente vai desenvolvendo a literatura desse capítulo, vai caminhando, nós vamos compreendendo que a principal virtude que nós precisamos desenvolver, enquanto esses espíritos pobres de virtude, né? Porque aqui Jesus está se referindo a uma evolução espiritual recentemente no início do Espírito. É a humildade. Aí Jesus vem e vai colocando para nós que a humildade é uma virtude muito necessária para a evolução. E que ela é a virtude que nos aproxima de Deus, enquanto o egoísmo nos afasta. Então nós vamos percebendo que em tudo que a gente vai ver hoje, conversar aqui neste capítulo, e nós vamos também nos utilizar dessa obra do Emmanuel, Pensamento e Vida, essa bem-aventurança tem a ver com essa virtude, a humildade. Porque nós já sabemos que espírito imperfeito, né, espíritos pobres na evolução, de pouca evolução, somos todos. Então, o que nós, enquanto espíritos pobres, nós precisamos de um monte de virtude, né? São várias que nós precisamos desenvolver. Mas esta bem-aventurança nos coloca
direto no caminho da virtude, da humildade. Essa é a primeira. Porque Jesus já nos deixa claro, né, que com egoísmo, com orgulho, a gente se afasta de Deus. E por que nós precisamos, então, desenvolver essa virtude? Né? Que é a principal, é a primeira. Tem outras, mas essa é a primeira. Primeiro, porque ela nos aproxima de Deus. E segundo, porque nós todos estamos numa trajetória de evolução. E nós somos aí, nesse momento, é espírito. Nós estamos aí, João, Maria, José, mas nós somos espírito. E nós já começamos uma trajetória de evolução. Que já foi longa e ainda será bastante longa. Então, nós estamos aí nessa trajetória, caminhando para evoluir. E nesta caminhada que nós estamos aprendendo com essa bem-aventurança, é que nós temos bastante virtude para desenvolver, mas que a principal delas é a humildade. E aí Jesus vem atender para nós. Quando nós vamos lá na questão 3.2 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os benfeitores espirituais o que a gente está fazendo aqui. Para todos nós, um por um. E agora nós estamos conversando só com os encarnados, porque tem desencarnados aqui e são bem-vindos. Mas essa questão ela está se referindo diretamente à reencarnação. Então a pergunta é, por que nós estamos aqui hoje? No inverno. Às 15 horas. Por que nós estamos aqui? Qual o objetivo de nós estarmos aqui? Meu aniversário aqui, viu? Aí assim eu já vejo quem sabe bem, na próxima não precisa nem ouvir, né? O pessoal sobe aqui e fala para vocês. Porque é isso que a gente tem que fazer, nós temos que estudar, né? Buscar as informações, as obras básicas estão aqui, para que a gente busque informação a respeito de nós mesmos, porque espíritos somos nós. Então o que acontece quando nós vamos buscar o conhecimento? A gente conhece, aprende, entende, compreende, depois vai lá e vivencia, né? Então qual é o principal motivo de estarmos aqui? Evoluir, buscar essas virtudes que Jesus está falando. Mas é só isso? Não, nós também estamos sendo preparados para contribuir com a obra de Deus no mundo. E o que é a obra de Deus? É a construção do reino dele em nós. Então, quando nós nos melhoramos, evoluímos, construímos virtudes, automaticamente a gente joga isso para a sociedade, por meio das nossas vivências, que vão ficando melhores, mais qualificadas, né, mais equilibradas emocionalmente. Com isso nós melhoramos o meio que a gente vive e auxilia Deus na obra da criação, que é o bem, que é a paz, que é a harmonia, que é a felicidade para todos. Então, esses são os deveres que estão ali para nós: evoluir individualmente, mas também evoluir para conseguir contribuir com a evolução de toda a humanidade, ou o máximo de pessoas que tiver à nossa volta. Aí lá na questão 785, Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os benfeitores espirituais. Eu espero que todos aqui conheçam o Livro dos Espíritos. Se não conhecem, é uma das obras básicas e é a principal, porque ali está todo o conjunto de informação dos Espíritos superiores que foram enviados por Jesus, a mando de Deus, e organizado por Allan Kardec. Um conjunto de Espíritos trabalhando em nosso bem, em prol de nós mesmos. Na questão 785, Allan Kardec pergunta: para essa evolução acontecer, essa pela qual nós todos estamos aqui, qual é o maior impedimento? O que nós temos aí na nossa condição das nossas vidas que está impedindo essa evolução? E aí os benfeitores respondem que é o egoísmo e a vaidade. Exatamente porque a gente viu que é o contrário da humildade. Porque quando Jesus fala que a humildade nos aproxima de Deus, o orgulho e o egoísmo nos afasta. Então, o que acontece? Quando nós não estamos no processo da evolução, andando na contramão, andando ali na lateral, né? O que acontece conosco? Nós estamos nos afastando de Deus. E por que nós precisamos nos aproximar de Deus? E aproximar não é de ficar perto, é de estabelecer uma boa relação com Deus. Como é que nós estabelecemos isso? Como é que nós fizemos isso? E por que nós precisamos disso? Porque por vezes nós temos aí conflitos na nossa relação com o Criador que nós nem tivemos consciência ainda. Nós não percebemos que a gente está em conflito com Ele. Então é preciso que a gente avalie isso com calma, porque estar junto com Deus, nos aproximar, criar uma boa relação com Deus, significa que todas as outras nossas relações estarão em equilíbrio. Emmanuel disse que a qualidade da nossa relação com Deus estabelece a qualidade de todas as nossas relações.
Lá com o seu marido, com o seu trabalho, com os seus amigos, com a sua vida em sociedade, com a sua vida aqui na casa espírita. É a qualidade dessa relação com Deus. O que significa isso? Como é que eu me relaciono com Deus? Eu tenho designação, eu entendo que eu sou fruto de um planejamento divino. Como diz Emmanuel, nós organizamos a nossa condição de vida agora lá no mundo espiritual. Combinamos com a esposa, com a sogra, com os filhos, com o gênero, que você não gosta muito, o gênero, né, com a vizinha, que às vezes também não gosta muito. Todos este conjunto do contexto familiar, nós combinamos lá no mundo espiritual. E Deus, pela sua misericórdia, né, e justiça, e amor, e caridade, monta um plano para que nós possamos chegar aqui e realizar. Então, quem vai realizar somos nós. Deus organiza, Deus faz o plano. E porque Ele é soberanamente justo, bom e misericordioso, o plano é todo organizadinho. Aí vai vir lá um amigo que gosta muito de você e o outro mais ou menos, para que você seja auxiliado, mas também desafiado. Vem outra pessoa, um pai, uma mãe que tem uma educação firme, mediante aquilo que você precisa melhorar. Então ele vem e te auxilia nisso. E ainda assim, ainda temos os amigos espirituais desencarnados. Então o planejamento encarnatório é uma obra realmente divina, perfeita. Mas acontece os entraves, os impedimentos? Sim, porque nós organizamos tudo bonitinho lá, chega aqui, a gente se atrapalha. É natural, porque nós somos ainda bastante imperfeitos. Então, no trajeto da evolução, é como se a gente fosse ali para Torres agora, como está vocês tudo lá, vamos marcar plano mais perto, né? Vamos tomar um café depois. Não tem nada a ver com café. Só que meu carro não está bom, não vi os pneus, não olhei a estrada, ali na frente, logo na rótula está trancado, não dá para ir por ali, e eu tenho um compromisso às 18 horas. O que vai acontecer? Vai ficar atrapalhado, né? Então, o que faltou da minha parte? Organização, olhar para o roteiro. E qual é o nosso roteiro? Meu e teu, quanto espírito que nós somos? Evangelho, as leis divinas, que estão na consciência. Não é só na consciência dos espíritos, de todo o espírito. Não importa o segmento doutrinário que ele está seguindo, se é católico, se é evangélico, se é umbanda, ele tem isso na consciência, porque Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso. Então nós vamos ali fazendo aquela trajetória, nos faz cumprindo esse plano de Deus que é divino. Mas como nós é que temos que cumprir, a equipe lá que organizou, e nós somos ainda bastante imperfeitos, por mais que nós tenhamos aí o auxílio de benfeitores espirituais um pouco mais evoluídos que nós contamos com as virtudes que nós já construímos, mas nós estamos em busca de novas virtudes. Então haverá ali com certeza algum tipo de atrapalhação nossa. Então nós temos que entender que isso é natural. Aí o que a gente faz? A gente faz o mesmo que o GPS. O que o GPS faz? Recalcula a rota. É por isso que nós estamos aqui hoje nessa tarde. Estamos ouvindo, buscando estudar, estamos desde cedo, porque a leitura do Evangelho aqui é maravilhosa, né? Depois as meninas com a prece para a gente se manter organizado. Agora estamos buscando mais esclarecimento, para que nós possamos primeiro ver onde estamos, né? A gente estava indo para Torres e quando viu entrou em terra de areia. Então tem que refazer a rota. A gente precisa saber onde está, o que há em nós que há que ser melhorado, para ser buscado, para ser qualificado, e depois começar um plano de ação. Como a gente vai fazer, de que forma, quando, para que não fique no sempre para depois. Amanhã eu faço. Quem é que usa isso? Amanhã eu faço. Amanhã eu começo. Só que amanhã não existe, né? Porque amanhã será hoje. Então nós precisamos ser mais comprometidos conosco mesmo, com aquilo que é o nosso dever, que é evoluir. Então, o que nós vimos até agora? Que para sermos bem-aventurados, mesmo ainda sendo pobres de espíritos, nós precisamos desenvolver a humildade. Será que a gente sabe o que é? Quando é que a gente estará sendo humilde? O que Jesus entende que é isso? Em que momento a gente é humilde? Porque por vezes a gente pega uma receita de bolo para fazer, alguém ensina um bolo muito bom, a gente viu lá na foto, está maravilhoso o bolo. Ou uma torta salgada, ou uma carne que ficou bonita. Aí a gente pega tudo escrito ali, que é o Evangelho, e vai lá fazer, só que não entendeu. O que vai acontecer?
O bolo vai ficar abandonado, a torta vai ficar sem sal e a carne vai ficar dura. Não é isso? Porque a gente não entendeu como fazer. A gente entendeu o que tem que fazer, mas não como. Então, o que Emmanuel nos diz nessa obra aqui? Essa obra, inclusive, eu recomendo muito. É uma excelente obra para estudar, porque ela tem trechinhos pequenos, para quem não gosta muito de ler, né? E para quem gosta, já lê tudo de uma vez. Mas, assim, traz temas muito importantes, porque é a força do pensamento agindo nas nossas vidas, naquilo que a gente faz na nossa vivência diária, junto da família, no trabalho, quando nós temos uma doença. Tem assim um parecer do Emmanuel, como nós temos que lidar com o nosso pensamento para ter uma boa vivência dentro dessas condições. E ele fala sobre a humildade. Tem um item que fala só sobre a humildade. Então, primeiro ele define humildade para nós. Antes de começar com a humildade, vocês viram lá na divulgação da casa que eu ia falar sobre mistérios ocultos. Até eu esqueci. E até agora eu não falei de nada, né? De mistérios ocultos. Pois bem, antes de nós entrar na humildade, agora nós chegamos numa parte do Evangelho que é exatamente este o item, mistérios ocultos. E tem uma fala, Allan Kardec se utiliza de uma fala do Cristo ali, ditada pelos evangelistas, que Jesus está em prece agradecendo a Deus por não ter revelado os mistérios ocultos para os doutos e prudentes, e sim aos simples e humildes. É aqui que nós vamos entrar agora com humildade. O que Jesus está querendo dizer? Está dentro dessa proposta dos bem-aventurados, dos pobres de espírito. E quando ele pergunta, o que são esses mistérios ocultos, as verdades que Jesus está falando? São as suas leis, as leis de Deus. E aí ele disse que ele não quer, né, que revele, ele agradece a Deus por não ter revelado a estes doutos, né, esses doutores, esses homens mais inteligentes da época, e sim aos simples. Quando Jesus fala assim, ó, que o orgulho e o egoísmo nos afastam de Deus, aqui a gente entende. Porque quando nós temos uma inteligência muito, né, muito aprimorada, a gente lê muito, sabe muita coisa, já fez um monte de faculdade, ou até mesmo o nosso ramo de trabalho nos exige isso, nós vamos nos considerando mais sábios que até Deus. Então essas verdades chegam para nós e nós desconsideramos. Ao tempo de Jesus mesmo, eles consideravam que essas pessoas que ficavam ali seguindo Jesus, né, para ouvir o que ele tinha para dizer, eram considerados homens de pouca capacidade intelectual, que seguiam ele porque não sabiam discernir o que era certo e o que era errado. Então, eram subjugados, digamos assim, né? Eram como se fossem seres inferiores. Então Jesus agradece exatamente isso. Porque o que acontece com aquele que é simples e que é humilde? O primeiro fato que ele entende é que ele precisa do Cristo, né? Dos ensinos dele. E depois ele começa a ouvir para conseguir aplicar. Mas, o que ele diz que os mistérios ocultos? É como se Jesus estivesse escondendo do povo mais inteligente essas verdades que são libertadoras. Mas não é isso, aqui fica claro para nós. Ele agradece a Deus não ter revelado para eles, porque ele até usa um outro termo em outra passagem do Evangelho. Seria como se fossem pérolas jogadas aos porcos. Né? São palavras de verdade, palavras de evolução, de auxílio, de consolo, mas que estariam sendo entregues para quem não vai saber aproveitar. A parábola do bom semeador, né? O semeador, que ele sai semear, mas o terreno não está pronto ainda. Então aquela semente cai ali, mas não tem nenhum tipo de desenvolvimento, não cresce, não frutifica. Então Jesus diz que aqueles que são simples e humildes farão melhor proveito destes mistérios ocultos. Mas o que vai acontecer com o povo inteligente, então? Os doutos e prudentes? Vão ser abandonados por Deus? Não. Aí eles vão, isso está lá no Evangelho, isso é conferido depois. Aí eles vão, por meio das reencarnações, sendo trabalhados nesse orgulho e nesse egoísmo, que quando for aquebrantado, será o momento, então, de aí plantar semente, fazer as revelações destes mistérios, que são as leis de Deus. Mas aqui, o mais importante, e aí eles também entrarão no processo de aprendizagem das leis de Deus. O que é mais importante para nós? É compreender que sem a virtude da humildade, não tem como evoluir. E aí Emmanuel diz para nós, está lá no item humildade. Ele diz que humildade
da criação, a renovação e o progresso. O que nós entendemos aqui? Que sem humildade não tem, não renova e não progride. Então ela é essa força divina. E que nós somos humildes quando nós compreendemos a nossa condição de pequenez diante da grande criação de Deus. Já pararam às vezes assim para pensar o tamanho da criação do universo? Nós somos, o planeta Terra é uma semente, é um pozinho de areia, são trilhões, mais trilhões, mais trilhões de galáxias, mais bilhões de sóis, não é só um sol, são bilhões de sóis. Então, quando Jesus falou lá, muitas moradas na casa de meu pai, é muitas mesmo, inimaginável para nós, por enquanto. Então, quando nós nos reconhecemos a nossa pequenez diante dessa criação enorme, nós estamos sendo humildes. Este é um sentimento que tem que andar conosco. O que esse sentimento faz conosco? Nos coloca numa condição de aprendiz constante. Ah, não, mas eu sei que é assim que tem que ser, desse jeito que tem que ser. Sabe quando a gente está na discussão lá em família? Entre irmãos, marido e mulher, não, eu tenho razão. O meu modo está certo. O que nós vamos fazendo aí? Nós vamos entregando para aquela situação, para aquele momento, uma condição de não dar humildade. Que eu não me coloco como um aprendiz. Eu me coloco como que já sabe tudo. Então, Jesus sempre vai me chamar para essa proposta. E aí, o irmão disse que essa condição nossa de carência de humildade, vamos guardar essa palavra, carência. Não é ausência, porque ausência não tem nada, né? Carência tem pouco. A gente não fala isso quando está precisando de um abraço de alguém, né, que está carente. Não é que a gente não tenha nada de afetividade, mas está querendo um pouquinho mais, né? Então, às vezes tem um filho lá dando um abraço, mas quer outro, né? Quer mais outro. Se tiver, eu só tenho um, então tem que ser só um mesmo. Então, o que acontece? A Emmanuel diz isso, que quando nós estamos com carência de humildade, que é esse sentimento de que nós precisamos aprender muito ainda, e que nós somos pequenos diante da criação de Deus, nós começamos a agir diante da nossa vida, da condição que a gente vive aí, como se nós fôssemos donos de tudo. Vamos parar para pensar um pouquinho? É a minha vida, meu marido, a minha casa, o meu carro, a minha cidade, minha religião, meus irmãos, minha família, não é tudo meu? Ou teu? Então, essa condição vai fazendo com que a gente perca o entendimento da nossa condição real. Qual é a nossa condição real? Espírito imortal na trajetória de evolução. Quando morre, acontece o que com os meus? Fica tudo. Não vai nada. Até o corpo tem que devolver. Então, o primeiro entendimento que nós temos que ter é que essa é uma condição equivocada. Esse é um pensamento, um entendimento equivocado. E quem nos coloca diante dele é a falta de humildade, a carência de humildade, a pouca humildade. E aí nós vamos nos perdendo em meio a essa condição equivocada e nos afastamos, o Emmanuel que está dizendo, está aqui, não, depois vocês conferem. Nos afastamos dos nossos principais deveres, dos deveres primordiais da vida. Porque quando nós nos afastamos da nossa condição real, que é espírito imortal, e que está aqui de passagem, porque o que é a nossa condição? O seu irmão mais difícil, a doença que chegou fora de hora, a perda de um ente querido, que aconteceu comigo agora, acabei de me despedir de uma irmã, a grande maioria conhece, que é a Neuza. Uma doença que chega inesperada, um relacionamento que se desfaz, uma condição financeira muito atrapalhada, a gente não consegue organizar. O que é tudo isso aí? É seu? Tem alguns que dizem que a doença é sua também, não pode ninguém pegar. É a minha doença. Então, o que é toda essa condição que existe na nossa volta? Não é nada nosso. É tudo aquela organização de Deus lá, divina, planejamento, como possibilidade, como forma, oportunidade para a gente evoluir. Então, é tudo cenário. Vai tudo passar. Para alguns de nós aqui, pode ser que seja hoje que acabe o cenário. Não vai acabar para os outros participantes da peça teatral, que é a vida. Mas
para ti talvez acabe, você talvez volte para a dimensão espiritual de hoje. Porque a única coisa que nós temos certeza aqui, o que é? Ninguém quer falar, né? Eu não vou, eu não sei de nada, fique tranquilo. Mas o que nós, se é a única certeza que nós temos, o que a gente sabe sobre isso? Como é que é quando você chega lá? Tem aqui nas obras básicas, céu e inferno. O nome do item é passamento. Pode ir lá, quer dizer. Nosso lar, explica em detalhes para você como é que é do lado de lá. É claro que nós, desencarnando, não brincava com meus colegas do grupo de estudo, a gente não vai para o nosso lar, a gente não tem evolução, não. É uma questão de logística mesmo. Nosso lar é lá no Rio de Janeiro. Nós vamos para uma morada aqui próximo de Gramado. Ou, não estou dizendo que é isso, né? Mas nós vamos para uma morada onde nós estamos, que mais está próximo de nós. E lá nós seremos recebidos por benfeitores amigos que nos abraçavam, vamos auxiliar para conduzir para uma próxima reencarnação. Porque pela imperfeição em que ainda estamos envolvidos, certamente muitas reencarnações nós ainda viveremos. Então Emmanuel diz isso, que essa nossa carência de humildade nos coloca distante disso que é a nossa realidade. E aí nós vamos perdendo tempo. Chico diz, né? Perguntaram para o Chico, o que mais nos deixaria tristes, né? Nós pensaríamos mais depois de morrer, quando a gente chegar lá, na dimensão espiritual. Qual é o pensamento que mais vai vir na nossa cabeça? Foi a perda de tempo. Foi a perda de tempo. Porque cada reencarnação composta aí de... É muito variável, a gente vive 2, 3, 5, 15, 20, mas a grande maioria, hoje a média de vida do nosso planeta é 70, 80 anos. Para nós é muito tempo, né? Lá para a espiritualidade é uma semana. E o que a gente fez? Essa é a nossa pergunta, né? Para que nós tenhamos a clareza de que nós não estamos afastados da nossa condição real. Porque essa aqui é temporária, mas é uma grande oportunidade. O cenário que está na nossa volta hoje, as dificuldades, os desafios, as vivências, tudo é cenário de evolução. Então, se está possibilitando para nós evoluir com aquela condição ali, nós precisamos aproveitar, porque nós estamos aqui para aprender. E tudo é condição de aprendizado. Então, ele diz que quando nós, ao contrário, né, quando nós estamos aí, e não é que nós vamos ser muito virtuosos, né, extremamente humildes, isso não é para nós ainda aqui. Ele diz que quando nós estamos de posse da buscar essa virtude, nós começamos a trabalhar para desenvolver ali nós, porque nós somos criaturas divinas, nós temos tudo em semente em nós. E ele diz que o primeiro fato que nos vem, assim, que a gente começa a vivenciar muito, é trabalhar e servir. Lembra quando os apóstolos estavam lá brigando, perguntavam para Jesus, brigando não, conversando, né? Jesus, quem que vai ser dentre nós o melhor, o mais importante? Não. E aí Jesus, no gesto de humildade, vem e lá começa a lavar os pés dele, né? É isso. O que nós somos chamados, e olha que Jesus é um espírito de um tamanho de evolução, isso está lá em Caminho da Luz, quem quiser conhecer. Jesus é um espírito muito evoluído. Ele veio para o planeta Terra por amor a nós e por um pedido de Deus. E para cuidar de nós tem que ser um espírito bom. Senão não dá conta. Nós somos teimosos, né? Somos bravos, nos falta humildade, nos falta paciência. Então, um espírito para lidar com isso, continuar amando, por isso que Paulo dizia que o amor do Cristo nos constrange. Constrange porque se a gente olhar para nós mesmos e ver o quanto nós ainda somos imperfeitos, e Jesus ama, né? Ama. Assim mesmo. Primeiro que a gente esquece desse amor do Cristo, né? A gente tem pensado muito nele. Não nele amando-nos assim. Se nós tivéssemos essa plena consciência do amor de Jesus por nós, não haveria depressão, ansiedade, medo, angústia. E se tu tem o amor de um espírito dessa envergadura moral, desse tamanho da evolução do Cristo, onde que caberia a insegurança? Onde uma briga com o namorado deixaria você triste? Se o maior espírito que você conhece te ama, então falta para nós ainda, né?
ou uma perda e você entra no desespero, ou numa doença que chega e você se angustia, sabendo que por trás disso tudo tem Jesus cuidando, zelando, coordenando cada passo nosso. Então, quando nós estivermos realmente conseguimos conceber o tamanho desse amor, tudo na nossa vida vai ficar mais leve. Como ele disse, ele não falou? Que o jugo com ele. Não foi? Queria ver se tinha outros universitários aqui. Tem. Então, o que nós fomos chamados, todos nós aqui hoje, a refletir? Eu comecei 5 minutos antes, acho que as meninas têm que me liberar. As meninas têm que me liberar. Então, o que nós somos todos chamados aqui? Primeiro, assim, de tudo, né? Quando Jesus fala, bem-aventurados, tem o estudo, né? Os espíritos bem-aventurados, esqueci, gente. Os pobres. Eu li todas as bem-aventuranças, né? Porque, inclusive, aqui em Valadares faz um caminho com as bem-aventuranças que é lindíssimo para a gente entender. Vou deixar de tema de casa. Então, tem ali cura de coração, né? E ele vai misturando. Mas quando Jesus nos chama a essa reflexão, essa pobreza de espírito, e que essa pobreza de espírito precisa ter por base a humildade, o primeiro movimento que ele nos sugere é o serviço. É o primeiro movimento. Mas serviço o quê? Um quê? Aonde? Essa casa, por exemplo, tem bastante trabalhador, não tem? Mais ou menos. Ó, já ouvi uma trabalhadora fazer assim. Por quê? Porque essa casa, vocês viram as meninas fazendo prece aqui? Parece uma coisa tão simples, não? Nesse momento aqui, elas estão fazendo doação fluídica, elas estão fazendo uma ligação aqui conosco aí, para que os benfeitores possam trabalhar conosco na doação fluídica. Elas estão doando o seu tempo com desprendimento. Elas não podem vir para cá tomando uma cervejinha. Não pode. Por sinal, elas não deveriam nunca tomar cervejinha. Né? Mas em especial hoje, no dia da prece, não. Então, se nós, assim, nessa casa tem só isso? Não, tem que passar a vassoura, não tem mesmo. Tem que cuidar das cadeiras, tem que limpar os banheiros. Por isso que quando os apóstolos perguntaram quem vai ser o maior dentre todos, o que mais servir. Tem aquele expositor que só faz palestra. Ou só trabalha no passe, porque é médico. Ou porque só faz reunião mediúnica, porque é médico. Aí Jesus vem e diz o quê? É aquele que mais servir. Para mim, praticar a mediunidade que eu desenvolvo, eu não sou. Vou dar um exemplo. Eu preciso entrar numa casa que esteja com o banheiro asseado, que tenha água funcionando, que tenha luz por de noite, que tenha as cadeiras no lugar, não é isso? Que os livros estejam aqui, que o som esteja funcionando, não é? Tem sempre um povo que cuida dessa parte aí, as digitais. Então, é isso que Jesus está nos chamando hoje. Atenção para a nossa condição de espírito imortal. Não tem serviço destinado para ninguém. Chegamos, tem que varrer, a gente varre. O banheiro está sujo, a gente limpa. Tem que fazer exposição doutrinária? Vou fazer. Porque não é para mostrar o que eu sei, como eu sou e o que eu faço. É para eu trabalhar. É para servir. E é assim lá na nossa família. É assim lá no nosso trabalho. O que nós somos chamados hoje, nesta tarde, é a prática e o desenvolvimento da humildade. E Jesus está dizendo que o humilde serve. Ele nos deixou, agora sim, para finalizar, uma grande prova de humildade. Quando ele chega à terra, por meio de quê mesmo? Onde é que Jesus nasce? Não manja tudo. E depois, quando ele vai embora, ele se despede de nós de que forma? Numa cruz. Humildade e obediência a Deus. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender. E o trabalho no bem é a nossa grande ferramenta. A doutrina espírita nos dá a oportunidade do Evangelho do Lar, nas preces, num trabalho numa casa como essa. O Evangelho do Lar nunca foi tão, sempre foi, mas agora, com todos esses desmandos que a gente vivencia, o Evangelho do Lar é lei. É você amparando a sua casa. Porque você cria uma atmosfera, um fluido saudável ali para proteger o seu lar e os amores da sua vida que estão lá.
e ainda faz uma projeção grande em volta, não é só a sua casa. Então, isso é trabalho de Jesus. Isso é trabalho do homem, nosso espírito, a evolução, na obra da criação. Não estamos cuidando só do nosso quadradinho, do máximo que a gente puder. O convite dessa tarde foi esse, que Jesus, o divino amigo, de todos nós, possamos manter neste compromisso, cada vez mais comprometidos, com o espírito que nós somos, individual, mas também com os deveres de contribuir na obra da criação.